Pequena gafanhota e pequeno gafanhoto, já percebeu que estamos deixando de ter aquele desejo de corpo musculoso para voltar à década de 90 daquele corpo magro? Também tô vendo isso. Então fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre a reportagem que teve no Domingo Espetacular, sobre a valorização da magreza extrema que gera preocupação entre nós, profissionais de saúde. Vem-se embora. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pequena gafanhoto, pequeno gafanhoto. Vamos ver aqui que o Domingo Espetacular fez uma matéria bem importante há pouquíssimo tempo, agora no início de setembro de 2025, sobre esse tema. E eu quero falar com vocês com o olhar de uma psicóloga que trabalha com isso desde 2011, com pessoas que comem suas emoções, com pessoas que se preocupam e acabam não percebendo que são muito mais do que as curvas que sobram ou que faltam, por causa dessa pressão real e oficial que a gente vive. Vamos começar a escutar? A tendência de corpos magros demais voltou a ganhar força entre as celebridades e influenciadores. Não é de hoje que essa busca entre jovens e adultos se torna cada vez mais uma preocupação para os médicos. Corpos cada vez mais magros, rostos secos, pernas e braços finos, ossos marcados. O culto à magreza, mais uma vez, está em alta. Muitas pessoas declaram que o desejo é saúde, mas infelizmente não é. O desejo é estética. E a estética é vazia, não sacia. E os aliados na busca pelo corpo ideal mais potentes e perigosos. E a gente recebe, muitas vezes, pacientes no consultório, utilizando medicações por conta própria, buscando, um perfil e um padrão de magreza extremo. Um padrão de beleza imposto que cobra caro da saúde física e também mental. Quanto mais magra, eu acho que mais gorda eu me sentia. Quanto mais o número diminuía, eu falava, meu Deus, como que eu saio daqui? Eu preciso ficar magra, preciso me aceitar. A estudante de administração Sara Pires viveu esse drama quando ela tinha só 16 anos de idade. É porque foram muitas informações em pouco tempo, né? Essa fala do psiquiatra é muito importante, né? Já percebeu que a maioria das pessoas que querem emagrecer não é porque querem ser saudáveis. Vamos tirar essa ilusão, né? Porque não querem ficar gordas, amor. Então, quanto mais essa magreza ela aumenta, mais a gente vai ter um adoecimento, e não só físico, mas principalmente emocional. É muito importante a gente começar a enxergar a repercussão que é um corpo muito magro, né. Hoje já se tem estudos e mais estudos do quanto a falta de massa magra aumenta a disposição para Alzheimer, prejudica a sarcopenia, para processos de problemas articulares. Então, magro não é saúde, gordo não é obrigatoriamente algo que vai gerar um doente. É uma doença, mas não, uma pessoa não é um doente. Percebe a diferença emocional da coisa? E olha que importante a história dessa garota, né? Que eu tô aqui curiosa para ver. E fica comigo porque eu acredito que é muito importante a gente refletir sobre isso. Para nós mulheres adultas, para nós mulheres que somos mães, né? Para pais também, não é verdade? Para quem tem todas essas crianças que estão de novo feito a gente, né? A gente sabe quando a nossa cabeça deu um tilt aí, meu amor, com aquela moda de pernas que fazia quase um triângulo aí entre um e outra, né? Entre as coxas. Então, vamos ver aqui. Você chegou a pesar quanto? 36 quilos. Você estava se sentindo adequada? Na verdade, não. Eu custava acreditar que aquilo realmente era eu, que aquele realmente era o meu corpo.
Você não comia? Passava muito tempo sem comer. Quando eu comia, era a pior coisa. E eu não conseguia olhar para a comida como algo que me traria vida. Sara queria de qualquer jeito ser muito magra, um padrão que ela achava que estava bonito. Você acha que você se inspirou num padrão de magreza que a gente vê assim na palma da mão o tempo todo? Sim, eu falo que as pessoas têm muito poder de influenciar a gente. E muitas vezes nas redes sociais a gente vê, né, essa propagação da magreza de um jeito assim, bem discreto, minucioso. E a Sara tá certa. Um experimento compartilhado pelo psicólogo americano Jonathan Haidt comprovou: 10% dos vídeos assistidos por adolescentes nas redes sociais trazem conteúdos de magreza e transtornos alimentares, como a anorexia. E o pior, o conteúdo negativo chega até as usuárias, mesmo que elas não pesquisem nada sobre o tema. Tá gostando? Então, ó, deixa o like aqui, por gentileza, pro YouTube saber que eu existo. Se inscreve no canal, toda terça e quinta a gente tá colocando o vídeo aqui pra gente conversar, pra gente cada vez mais poder se unir pra existir nas nossas vidas. E se inscreve, tem um sininho aqui, aí tu aperta, porque toda vez quando vier um vídeo novo, vai apertar pra tu e vai saber. Fora os shorts, né? E se você acha interessante o que eu tô falando, meu bem, tem o Instagram, tem o Spotify, que tudo que a gente bota aqui, a gente coloca lá. E se você quiser ter um momento sensato comigo, no Papo Sensato, também vou deixar aqui o link do WhatsApp para você falar comigo, marcar uma consulta, enfim. Beleza? Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do quanto é importante a gente enxergar essa última frase, escutar essa última frase, tocar nessa última frase, que a maioria desses conteúdos chegam independente de você buscar. Que isso chega só pelo simples fato de você acessar. Você, macacavéia, sua filha, como eu tenho, de 7 anos de idade, também. Vocês viram o corpo dessa menina. Vocês viram o peso que essa garota disse que chegou. Conjecturando, pelo que ela trouxe, não sei o tempo, mas é bem notório, né, para quem é profissional de saúde e trabalha com transtorno alimentar, que ela, no mínimo, teve traços de comportamento de anorexia, né? Não sei se ela teve o transtorno, porque para a gente categorizar um transtorno, você tem que ter pelo menos esse comportamento mais de 3 vezes a semana e durante, no mínimo, 3 meses. Como eu não acompanhei, não posso informar. E eu estou vendo igual a vocês pela primeira vez o vídeo. Então, ou alguém já viu antes, né? Mas eu estou vendo a primeira vez com vocês aqui. Então, se ela disser alguma coisa de diagnóstico futuro, eu não vou conseguir te dizer agora. Mas é interessante porque vocês me veem muito falando sobre obesidade, obesidade, obesidade. Mas, minha gente, quem come suas emoções também não come suas emoções, certo? Então é a mesma coisa, é uma dessensibilização, é uma busca de não sentir uma dor através do sintoma comida. Mas do mesmo jeito que ela tem dificuldade de dizer sim às situações novas, ela tem dificuldade de dizer sim para a sua comida. É o oposto da mecânica, mas a mecânica é a mesma. E isso é muito importante a gente falar, porque a anorexia ela é muito difícil de ser vista. Ela só começa a ser vista quando você passa muito tempo e a pessoa começa a ficar com perto de 35 quilos, entendeu? A anorexia é o transtorno alimentar que mais mata, porque literalmente a pessoa fica em inanição, ela deixa de comer. Isso é uma coisa muito importante, pequeno gafanhoto, para a gente observar, porque isso é estimulado, né? Quando você diz parabéns, você emagreceu, olha como seu corpo está bonito, você tem um discurso de ódio de dizer, olha, agora você está adequada. Olha que bacana, agora você está com o corpo que as pessoas te aceitam. Agora eu te aceito. E aí foi muito legal quando ela trouxe o quê?
Ela trouxe de que você se sentia bem, feliz? Não, eu me sentia aprisionada. Por quê? Porque eu não posso aceitar sair disso. Eu tenho que ver isso ou menos. Porque do mesmo modo, por exemplo, que geralmente, eu tô, agora que eu vi que eu tô com o nariz parecido com a Tim, né? Porque rinite alérgica, vocês vão me ver aqui, ó. Só de vez em quando coçando esse nariz maravilhoso. Mas ignorem, porque o conteúdo ele é maior, mais importante pra gente. Mas quando a gente observa, por exemplo, a pessoa falando sobre isso, é muito importante a gente enxergar. Sabe por quê? Porque esse ser humaninho, ele passou por isso com 16 anos de idade. 16 anos de idade. Onde o que mais a pessoa está buscando é adequação, é se sentir em um ambiente, se sentir acolhido, se sentir em pertencimento. Por isso que eu falo que é tão grave para qualquer ser humano, principalmente para uma criança ou para um adolescente, que você traga características só de um corpo. Que bonito, que lindo, olha que magro, que barriguinha, que bundinha, o que quer que sejinha. Porque essa criança, esse adolescente não tem a habilidade de perceber que a sua personalidade, que o seu caráter vai além disso. Muitas vezes a gente não tem, né, com essa pressão estética da gota, que junta isso. Então, todo o discurso de ódio que é dado à pessoa gorda, de que não pode, que é errado, que é doente, que é feio, de que é nojento, de que é preguiçoso, vai também invadir essa pessoa. E se ela não se vê de outras coisas, de outras habilidades, de outras características, meu bem, vai sucumbir, desaparecer. Literalmente, né? Mas vamos continuar aqui, porque eu acredito que essa frase que ela disse foi muito importante para tu escutar. Estucar, tocar, cheirar, fazer o que quiser. É você se sentia bem? Não, eu me sentia aprisionada, dominada pela relação com a comida. Você até decidiu deixar de seguir algumas famosas, algumas modelos, porque você se sentiu influenciada por aquilo? Sim. Na verdade, quanto mais eu melhorava, de repente vinha uma recaída. E a recaída sempre vinha quando eu decidia voltar aos velhos hábitos de acompanhar muitas pessoas. Ao ver tantos corpos magros, Sara buscava vestir um número de roupa cada vez menor. Foram 4 anos se apertando num padrão até ter força para mudar esse jogo e buscar ajuda. Essa Sara é a mesma do vídeo? Exatamente, a própria. Você nem achou que fosse chegar onde você está agora? Jamais. Eu acho que não chegava a ser nenhum sonho, porque não tinha esperanças. E para você sonhar, você precisa ter muita esperança. Sara foi internada várias vezes e precisou de muito apoio psicológico para driblar a obsessão e chegar até aqui. Por que a gente está numa academia? Porque essa é a nova vida da Sara, depois que ela passou por tratamento psiquiátrico, psicológico, faz alguns acompanhamentos até hoje, né? Sim, eu sinto que quando eu tô aqui, eu tenho um pouquinho mais de vida. É o meu momento comigo mesmo. E aí você se olha no espelho, você não quer ficar magra, você quer ficar saudável. Quero ficar bem. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando ela falou, eu achei arretado, quando a própria Sara disse, eu não quero... Você quer ficar saudável? Não, eu quero ficar bem. A saúde, ela vem quando a gente fica bem emocionalmente, né? E eu vou trazer agora, sendo advogada do diabo, que é essa questão da academia, né? Vejam como é punk esse lance da magreza. E esse culto pelo magro, né? Porque Sara saiu de emagrecimento extremo para uma academia, para um músculo, para o que, se ela não cuidar, pode ser uma vigorexia, né? Que é uma saúde extrema, que é uma necessidade de cada vez mais ela também se aprisionar. Há uma ortorexia, que é quando a gente fica aprisionado pela alimentação, pela academia. E aí todo aquele processo que ela tinha e aquela preocupação que ela possuía
de cada vez estar no número menor, é cada vez mais ter massa magra, cada vez mais contar e pesar a sua comida. E aí ela vai estar na mesma prisão, só que é uma prisão diferente. É muito difícil, pequeno gafanhoto, quando a gente entra nesse tendão de Aquiles. E é isso que é a filigrama, que é um negocinho assim que a gente tem que enxergar, sabe? Porque a comida é algo muito próximo. Então, é necessário que a gente observe muito isso. Porque comida é afeto. Desde quando a gente não se entende por gente, a gente usa a comida como abraço, como carinho, como lembrança gostosa, como acolhimento. E também como chicote, como algoz, como válvula de escape, mas também como capanga, que chicoteia a gente pelo nosso desejo. Então é extremamente importante que a gente consiga enxergar tudo isso e aprender a cada vez mais observar o que é que a gente está fazendo e que está deixando a gente bem realmente, ou que está deixando a gente de novo na busca incessante por alguma coisa. E aí foi muito legal quando a Sara falou, quero ficar bem. Porque eu, como psicóloga, né, que escuto, que tô ligada nisso aí há muito tempo, já escutei que talvez ela piscou em outros transtornos. E porque, enfim, tem um psiquiatra, tem um psicólogo, conseguiram conduzir para que ela saísse da prisão, que seria um corpo musculoso e uma alimentação excessivamente saudável. Pescasse o tesouro, porque eu pesquei. Viu diante do mesmo dilema, emagrecer a qualquer custo. Ela tem diabetes, obesidade e compulsão alimentar. Trabalhando à noite, que eu sou enfermeira, então vida de plantão, chegando perto dos 40, você fala assim, o que eu vou fazer? Então a gente quer ter uma resposta mais rápida para chegar num resultado mais rápido. Mas muitas vezes esse resultado mais rápido, ele não vem pelo dia agora. É porque essa pessoa, veja, ela já tem diabetes. Ela sabe das repercussões porque ela é enfermeira. Ela já está chegando isenta. Então, ela não está querendo o resultado de agora. Ela está querendo o resultado da vida inteira. Por isso que o cheirinho do perca 10 quilos em um mês é tão convidativo, entendeu? Por mais que tu saiba que ganhe 20 quilos em 2 é muito mais rápido de acontecer do que manter os 10 quilos durante 3 anos perdidos. Você acha que é a rapidez, a gente nem percebe. Entendeu? Pequeno gafanhoto. Porque muitas vezes você não consegue estar no presente do processo. Você vai para o que você queria há muito tempo e pelos fracassos que você não conseguiu. Então, observe, fica a dica do quanto é importante você alinhar a sua realidade de hoje com a expectativa de hoje para conquistar o teu amanhã. Atingiu o tão desejado corpo magro, ela então recorreu às conhecidas canetas emagrecedoras. Foi uma estratégia que eu vi como uma ferramenta para resolver a situação que eu precisava resolver de uma forma ali que eu queria que fosse um pouquinho mais rápida. E a tecnologia vem para isso, né? Para facilitar o caminho, para deixar menos pesado para quem tem essas condições. E o que parecia tão fácil virou um grande problema para ela. Eu comecei a usar, então eu tive uma sensibilidade muito grande. Então eu tive muitos sintomas, como dor de cabeça, náusea. Essas canetas, né? Elas vêm como uma ferramenta, mas elas não vão te trazer uma magia, né? Às vezes a gente quer essa magia, né? O médico especialista no assunto reconhece a eficácia dos medicamentos injetáveis, mas é preciso muito cuidado. No corpo, elas vão fazer uma ação de diminuir a fome, aumentar a saciedade, diminuir as compulsões. Então, quando bem indicada para os fins que elas deveriam ser prescritas, o resultado é muito bom.
É perigoso. Sim, pode ser. Então devem ser utilizadas com indicação médica nas doses adequadas. O corpo magro sempre foi padrão. Tanto que há pouco tempo foi proibido de ser vendido sem prescrição médica, né? Agora só pode ser vendido assim, porque, gente, isso é um tipo de coisa, né, de medicação que ela meio que simula o hormônio da saciedade no corpo. E ele ajuda a, inclusive, o teu estômago e o teu intestino ficar mais lento. E isso pode favorecer a você, inclusive, ter diarreia severa. Por quê? Porque o teu corpo, ele vai tentar acelerar esse organismo que está muito paralisado e que ele acha que vai dar uma bronca. Ele pode gerar dor de cabeça, ele pode gerar náusea. Porque se você não precisa de comida, por que você está comendo? Entendesse? E nada existe milagre, não existe almoço grátis. A caneta é um instrumento, ele não é o fim. Ele é um dos caminhos. Não é milagre, meu amor. É só um dos processos. Quem é que está usando a caneta? Você. Então, o milagre é seu. Você que tem que construir este seu milagre. Logo, não é milagre. Não tem como. É você ter que entender que tudo envolve esse emagrecimento. Para de acreditar que é só um fechar a boca que emagrece. Para de acreditar que tudo é fisiológico. Você é um ser humano no corpo. Se você não sente, você não existe. Se você não existe, você não sente. Entendesse? Esse vazio que tu tem vontade de comer é de outra coisa. Muitas vezes é um vazio de tu. É tu se esvaziando o tempo todo em prol de um trabalho, de filho, de mozão, de atender expectativas dos familiares, da sociedade que diz que você tem que ser magra. Esse vazio é que a gente às vezes quer que o abraço chegue pela comida, porque não aguenta mais esse vazio no peito. Entendesse? E não vai ser caneta que vai lhe dar isso. Simbora escutar mais aqui. De beleza nas passarelas. A moda chegou a abrir algumas concessões e a gente passou a ver então corpos diversos, inclusive com curvas, ganhando holofotes. Mas esse movimento parece ter retrocedido e a facilidade para emagrecer colocou de novo a magreza em evidência, como se fosse o corpo ideal. Não que ser magro seja um problema, não é essa a questão. O problema é quando essa busca incessante pela magreza se torna um problema de saúde. Muitas vezes as pessoas buscam serem perfeitas a partir da perfeição determinada pelo de fora, pelo outro. E essa busca de perfeição é insaciável, vira uma compulsão. A magreza excessiva, ela expõe as pessoas a riscos de saúde até mais graves do que estar acima do peso. Muitas vezes o emagrecimento de uma forma muito acelerada compromete o nosso lado do sistema imunológico, né? Sendo muito mais vulnerável a doenças, infecções, gripes. Outra tendência tem conquistado cada vez mais mulheres, a do olhar cansado. Foi até cogitado que isso estaria ligado à magreza extrema, mas não. Nesse caso, a aparência exausta é intencional. O intuito, na verdade, é revelar as imperfeições que a gente busca tanto esconder. A atriz Dina Ortega levantou essa bandeira. Mas entre a maioria das celebridades, o padrão segue sendo reforçado. E a beleza está diretamente ligada a um corpo magro. Débora Albuquerque sabe bem disso. Desde muito nova eu sempre cuidei muito disso e sempre fui uma atleta de academia, porque a mídia sempre exigiu, ainda mais no ano 2000, era uma exigência muito grande.
A modelo participou de A Fazenda e se tornou uma mulher conhecida em todo o Brasil. Boa noite para vocês, para todo o Brasil, que eu não consegui, porque eu vim aqui direto pro banquinho, era o meu pior pesadelo. Continuar magra era uma preocupação para ela. Então, o que a Débora faz? A Débora vai lá e se enche de laxante, fica 24 horas sem comer por culpa daquela compulsão que ela teve à noite. A ex-PO admite que fez diversos procedimentos estéticos para ter esse corpo que ela tem hoje. Sou uma mulher de 40 anos, eu sou uma mulher madura. Eu passei por muitas etapas para chegar ao corpo que eu tenho hoje. Nada é dessa maneira mágica, isso não existe. Agora, a Gisele também pensa assim e tem um único foco. Minha melhor versão é ter muita disposição, ter uma energia para fazer tudo o que eu quero com vontade, com olhar no espelho e falar assim, nossa, como que eu tô bonita mesmo. Sara também deixou para trás a Percebe que todas essas mulheres, o machucado que deu essa busca por estar magra. Tu percebe o quanto te machuca a busca por estar magra? E para quem é muito magro, o quanto te machuca a busca pelo corpo que dizem que é o teu corpo. Mas o corpo que tu tem é o corpo que é o teu. Gente, é de uma dor, assim, absurda, que eu sinto, que você sente. E que a gente precisa quebrar isso. Juntos a gente consegue fazer muito mais coisa do que a gente não consegue sozinho. É necessário que a gente comece a enxergar e se dar ao direito de ser quem a gente é, de existir na nossa vida, de se sentir bem, como bem Sara falou, independente das curvas que te sobram ou que te faltam. Me conta nos comentários qual foi assim a dieta mais louca que você fez. Eu já fiz dieta de sopa. Eu já fiz dieta de 7 dias de comer repolho com presunto, um negócio assim. Já fiz dieta cetogênica, que era uma doideira, assim, que era comer um bocado de proteína, mas aquelas proteínas podres, sabe? Tipo bacon, umas coisas assim, bem não saudáveis, mas que era melhor para eu emagrecer e tal. E já tomei medicações, aquelas que não são da Anvisa. Nossa, eu já fiz muita doideira. Muita doideira pra tentar me enquadrar, viu? Tu já fez? Então me conta aqui, pequena gafanhota, por favor, pra gente continuar aqui esse nosso vídeo. busca em tentar ser magra a qualquer custo. De todos aqueles anos, tudo que ela passou, o que a Sara mais guarda agora são os aprendizados que ela leva e compartilha com todo mundo. As pessoas se esforçam tanto para caber em algum lugar tão pequeno, só que elas não querem caber dentro de si mesmas, elas não se dão tanta importância. Eu não vivo mais para isso, né? Digamos que eu viva para mim, como todas as pessoas deveriam viver, né? Como tudo deve ser. E essa é a tua melhor versão. Sim. Melhor que aquela outra Sara lá. E amanhã eu vou ser melhor que hoje. Sarita maravilhosa, acho o máximo isso que você falou. Mas amanhã você pode não ser melhor do que hoje. E tá tudo bem. Contanto que você fique leve. Contanto que você se permita gostar de você. Contanto que você tenha autoconfiança de ser quem você é. Contanto que os olhares dos outros não destrua o olhar bom, generoso, indulgente, caridoso, que você tem o direito de ter por você. Porque você tendo isso por você, transborda no outro e vai ser leve as suas relações, a sua vida, o seu processo. E nada, ninguém, nem coisa alguma vai tirar você do seu propósito de viver, de existir na sua vida. Porque você vai estar em você. É isso que eu desejo a Sara, a você, a mim e todas as sensatas e sensatos desse Brasil varonil. Entendeu, pequena gafanhoto? E pequeno gafanhoto?
É isso que a gente tem o direito de sentir. É ter o poder de escolher esse caminho, né? Então bora dar let it go. Bora deixar lá atrás, década de 90, não volte em 2025 para isso. Vamos começar a desculturar, desculpir este corpo magro, para que a gente tenha direito de ter o nosso corpo livre, para que a gente tenha o nosso corpo na gente. Ok? É isso que eu desejo para nós. Então, agora eu vou te pedir para que, se tu não deu like, dá e compartilha. Se você acredita que alguém vai se beneficiar com esse vídeo, manda para a pessoa. Acredito que junto a gente faz muito mais coisa do que sozinho, como eu já falei aqui. E te espero no próximo vídeo. Então, até breve.